Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, de todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre quais as certificações mais valorizadas na área de tecnologia. Esse é um tema que pode mudar o seu jogo, esse é um tema até mesmo estratégico para você entender o que vale a pena você realmente focar a sua carreira e ter um direcionamento onde você vai conseguir ter acesso aos melhores salários, ter um destaque profissional, ser um profissional muito relevante dentro da área de tecnologia. Então, se você tem esses objetivos, fica aqui até o final desse vídeo, que a gente vai conseguir te ajudar bastante. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? O que é uma certificação? Eu vejo que algumas pessoas têm que estão iniciando, né, não sabem a diferença de um certificado de conclusão de curso e uma certificação, tá? Existe uma diferença muito grande dentro desses dois elementos. Por quê? Um certificado de conclusão de curso, basicamente, é algo que não tem um peso tão grande no mercado. Fiz um curso, então tem um certificado ali falando que eu concluí tantas horas específicas sobre aquele assunto, né? E não necessariamente eu sei fazer. Então, às vezes, até um requisito de faculdade ali, de você ter tantas horas ali com relação a treinamentos, né? E isso não quer dizer muita coisa. Agora, o que quer dizer realmente se você sabe ou não? Você passar numa prova de um grande player como a Oracle e ter um reconhecimento que você é um cara certificado em determinado nível, seja um especialista, seja um nível profissional, seja um nível associate, seja um nível master. Então, existem vários níveis de certificação. Isso sim tem um peso muito grande. Isso sim é um diferencial. Por quê? Simplesmente pagar para fazer um curso, todo mundo pode fazer. Agora, você realmente ser aprovado numa prova de certificação que tem questões bem específicas ali de quem testa, de quem implementa, que é algo disputado, que é algo difícil, que é algo que poucos têm, isso sim tem um destaque profissional muito grande. Então, existe uma diferença muito grande entre o certificado de conclusão de curso e você ter um certificado que você foi aprovado numa certificação de uma Oracle, por exemplo. Tá? Algumas pessoas confundem bastante. Você tem alguma certificação? Aí manda lá. Eu fiz a faculdade, fiz o MBA, fiz o curso tal, tal, tal. Cara, o que isso quer dizer? O que um recrutador, quando pega esse currículo, ele vai dizer? Isso não diz muita coisa. Agora, qual que é o nível de experiência dele? Tá? E a gente consegue medir o nosso nível de experiência, medir o nosso conhecimento sobre algo quando a gente coloca o nosso conhecimento à prova. Isso quer dizer o quê? Você vai fazer uma prova, vai testar os seus conhecimentos, vai validar. Realmente, eu estou conhecendo de forma bem profunda, até ser reconhecido com um título específico sobre aquele assunto, sobre aquela certificação. E hoje, o mercado de tecnologia, né? É importante a gente poder falar que o mercado de tecnologia ele precisa de especialistas. É isso aí. Então é o conceito da carreira em Y. Ou você vai para uma linha generalista, que é uma linha que você pode, por exemplo, ir para a parte de gestão, de projetos e muito mais. Ou você vai para uma linha especialista, que você escolhe uma tecnologia, fica muito bom e tem um reconhecimento, um certificado que pode te provar aí para o mercado quanto que você está realmente se aprofundando sobre aquela tecnologia. Tá? Então é importante você pensar nesse conceito da carreira em Y. Se você não está na linha de gestão, de projetos e você não se especializou em nada, dificilmente você vai ter acesso aos melhores salários. Então, se você é um profissional que não está num cargo de gestão hoje, você precisa se especializar. E hoje, só com a faculdade, você não sai especialista em nada de lá. Então, dificilmente, cara, você vai sair da faculdade sendo uma pessoa que realmente tem um nível profundo ali de especialidade sobre algum assunto. E isso aconteceu comigo alguns anos atrás, lá no meu primeiro período da faculdade, no primeiro ano que eu estava dentro do mercado de tecnologia, eu comecei a buscar certificações. E foi isso exatamente que mudou meu jogo. Foi isso exatamente que me mostrou que, com certificações, eu estava me especializando muito no que as empresas precisam. E existe uma diferença muito grande de um ensino acadêmico voltado para a pesquisa, que é simplesmente um nível de informação, um nível de introdução, do que um nível de estudo, onde você realmente está focado no mundo real. E hoje a gente vê como que as certificações da Oracle, por exemplo, elas têm um contexto de mundo real. O quanto que uma certificação da Oracle, você vê que com a certificação da Oracle, algumas questões, se você não tiver testado, criado um laboratório, executado os comandos, colocado a mão na massa, você não vai conseguir ser aprovado.
Então, esse nível de teste ele é muito importante para entender que momento você está hoje. Realmente você sabe ou não sabe? Coloque os seus conhecimentos à prova. Muitas vezes você pode colocar o seu conhecimento à prova dentro de um projeto e o resultado final para você realmente entender se você sabe ou não é o projeto ser concluído com sucesso, você conseguir entregar os resultados esperados. Mas eu recomendo que você busque certificações, porque você pode, antes de chegar num projeto, validar os seus conhecimentos antes. Isso coloca menos riscos dentro da sua carreira. Se antes de assumir um projeto de algo que você, por exemplo, está buscando para sua carreira, você busca uma certificação, você consegue colocar os seus conhecimentos à prova e aí você tem realmente a possibilidade, né, de conseguir ter menos riscos na sua carreira. Você realmente ter uma carreira aí onde você está crescendo, está se destacando e seguindo degrau por degrau. E muitas vezes as pessoas querem pular, né? Simplesmente, não vou fazer prova não, já vou direto lá para o projeto. E pode ser que dê certo? Pode ser que sim. Mas como que você pode diminuir os riscos e fazer com que você cresça profissionalmente de forma muito mais segura, de muito mais estabilizada, de uma forma muito melhor, com certificações? E existem alguns mitos, né? Algumas pessoas falam, mas experiência é mais importante do que certificação. Eu não costumo dizer por que um ou outro. Por que não os dois? Por que não estudar uma metodologia que você pegue cada tópico da prova e simule num laboratório com uma simulação do mundo real, com uma simulação de projetos práticos? Então dá para você estudar uma metodologia que realmente te coloca nesse nível, tá? Então, isso que eu queria trazer aqui para você, que certificado de curso é muito diferente de uma certificação. E o mercado, ele precisa de especialistas. E, consequentemente, se você tiver uma certificação que poucos têm, você consegue negociar melhores salários. Então, a certificação é um dos elementos que vão fazer com que você tenha acesso a melhores salários. E vamos lá, sobre as certificações mais valorizadas em tecnologia. Eu costumo dizer que banco de dados é uma área muito relevante. Diversas carreiras precisam desse conhecimento. E às vezes as pessoas acham, vou tirar uma certificação em banco de dados, uma certificação Oracle, mas eu não quero ser DBA. Cara, você não precisa migrar sua carreira para ser DBA. Então existem várias certificações de banco de dados que são voltadas, por exemplo, a desenvolvedores. Você pode tirar uma certificação Oracle voltada para a linguagem SQL. É interessante que o DBA tenha? Sim. É interessante que o desenvolvedor tenha? Sim. É importante que o analista tenha? Sim. Se você trabalha em uma empresa que tem Oracle e você tiver uma certificação de SQL voltada para a linguagem SQL, cara, isso vai te ajudar muito. Então, você sendo um desenvolvedor, é importante também que você tire certificações relacionadas ao banco de dados Oracle, a linguagem padrão aí para banco de dados relacionais, que é a linguagem SQL. Outra certificação, por exemplo, Oracle, que está muito voltada para o banco de dados Oracle, de PL e SQL. Você pode programar dentro do banco de dados Oracle. Essa semana a gente fez, inclusive, uma masterclass falando sobre isso. Tá? Então, certificações de banco de dados são só para DBAs? Não. Existem vários níveis de certificações que você pode estar buscando e que pode trazer esse destaque para você. E aí, pessoal, o banco de dados é uma área muito importante. Diversas carreiras precisam desse conhecimento. Então, quais são as certificações mais valorizadas? Aquelas que são essenciais e fundamentais para as empresas. Se você tem uma certificação em banco de dados, isso vai te colocar um destaque muito grande. E a Oracle é a líder desse mercado. Quando se fala de banco de dados, é o banco de dados número 1 do mundo. Então, o banco de dados Oracle é utilizado nas maiores empresas do Brasil, da América Latina e do mundo. Quando você tem uma certificação que ela tem esse nível de relevância, cara, isso te coloca em um outro nível profissional. É algo que é muito buscado pelas empresas. Se você for olhar no LinkedIn, vai ter vaga pra caramba. Agora, qual que é o problema? As pessoas falam assim, mas tá muito difícil o mercado, vários layoffs, demissões, tá difícil encontrar vaga. O processo seletivo, eles vão contratar os melhores, é uma disputa ali. Se você não tiver qualificação, se você não tiver diferencial, você não vai ser escolhido como melhor para aquela vaga. Então, é importante que você tenha uma estratégia de carreira. É importante que você se destaque. E o segredo do sucesso aqui para você, independente do que for sucesso para você realmente se destacar e crescer dentro da área de tecnologia, e depois seja ter um salário melhor, e depois seja ter mais flexibilidade, seja trabalhar home office, mais tempo com sua família, parar de fazer horas extras, trabalhar menos e ganhar mais. O segredo para isso é você entregar mais do que está sendo pedido. Se você está buscando o seu próximo nível, se você quer ser um cara pleno ou sênior, atenda os pré-requisitos que um pleno e sênior pedem. Entenda onde você está agora e o que você pode entregar mais para mostrar que você é o melhor cara para a vaga acima.
ser o melhor cara para aquele processo seletivo, seja um processo interno dentro da empresa ou seja um processo realmente do mercado. Você tem que sempre estar atento, como conseguir entregar mais do que está sendo pedido. Essa é a fórmula para você realmente se destacar, para você crescer dentro da área de tecnologia. E nesse mês a gente vai fazer uma imersão em São Paulo e também online, tá? No dia 3 e 4 de junho, onde a gente vai abordar como que você pode tirar uma sua primeira prova de certificação Oracle, como que você pode passar na primeira prova do ACP, como que você pode estudar assuntos relacionados ao banco de dados, aos conceitos ali da arquitetura do banco de dados e a linguagem SQL. Então a gente vai fazer uma imersão Oracle Database, onde hoje nós estamos iniciando a nossa venda do nosso segundo lote. É isso aí, já temos aí dezenas de pessoas confirmadas e que garantiram o seu ingresso, e agora você tem a oportunidade também de estar com a gente dentro desse evento, onde com certeza uma imersão é algo que vai te colocar no outro nível de jogo. 2 dias, das 9 às 18, focados em mostrar cenários reais, mundo real, temas da prova de certificação, network e realmente essa troca para que a gente consiga realmente levar a sua carreira para um próximo nível. Então é isso, se você tem interesse em participar da nossa missão, deixa um comentário aqui embaixo, tem interesse na imersão, que eu posso pedir para o meu time de consultores aí, a nossa equipe vai estar entrando em contato com você para te explicar como que funciona e te dar todo o direcionamento para você estar com a gente nesse evento, que com certeza pode te preparar para certificações mais valorizadas da área de tecnologia e pode mudar o seu jogo profissional. Beleza? Então é isso. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBO sempre por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!